E fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 19 de abril de 2023. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar rumo aos 300 inscritos. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos aqui na quarta-feira, temos muitos jogos interessantes. Vou trazer aqui Libertadores, Liga dos Campeões, final da Copa do Nordeste. Bastante jogos interessantes para explorarmos e lucrar bastante. Vamos nessa então? Para começarmos, vamos aqui na Turquia, confronto entre Istanbulspor versus Antalyaspor, às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Antalyaspor é o 10º colocado em 27 jogos, já fez 36 gols e sofreu 42. Já o Istanbulspor é apenas o 16º colocado em 26 jogos, já fez 30 gols e sofreu 52. Dois times que fazem e sofrem bastante gols. O que nós temos de interessante? O Istanbulspor marcou em 8 das últimas 10 partidas, o over 0.5 HT bateu em 8 das últimas 10. O Antalyaspor, o over 0.5 HT também bateu em 8 das últimas 10 e o over 1.5 bateu em 8 das últimas 10. Jogo para gols, que eu vou explorar aqui o mais de um gol e meio para este confronto. Temos um jogo aqui muito interessante pela Championship, segunda divisão da Inglaterra, confronto entre Reading versus Luton às 16 horas. A classificação dos dois. O Luton, ele é o 3º colocado em 42 jogos, já tem 20 vitórias, apenas 8 derrotas. Já o Reading é apenas o 22º colocado em 42 jogos, já soma 20 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Reading não ganhou nas últimas 9 partidas e o Luton não perdeu nas últimas 10. Com essa odd de 1.85, acredito muito na vitória do Luton, mas com 1.85 vamos aproveitar então a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para o Egito. Essa odd aqui encontrei muito desregulada e muito interessante para a gente lucrarmos. Vamos no confronto entre El Geishi versus o Coca-Cola. Nas casas de aposta você vai encontrar como Futuro FC. Às 16h15, vamos ver a classificação dos dois. O Futuri é o 2º colocado em 23 jogos, tem apenas uma derrota. Já o El Geishi é o penúltimo colocado em 22 jogos, ele tem apenas 3 vitórias. O que nós temos de interessante aqui, pessoal? O El Geishi não ganhou nas últimas 10 partidas e o Futuro FC não perdeu nas últimas 7. Com essa odd de 2.15, mesmo jogando fora de casa, vamos aproveitar para entrar na dupla chance para o Futuro FC. Mas quem quiser na ousadia entrar na vitória seca para ele, tem grande chance de bater. E agora vamos de Liga dos Campeões, confronto entre Inter versus Benfica às 16 horas. Que nós temos de interessante? A Inter ganhou o primeiro confronto por 2-0 em Portugal, mas a Inter não vem num bom momento, não ganhou em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Benfica numa excelente fase, mas como eu disse, perdeu em sua casa o primeiro confronto, marcou o primeiro em 8 das últimas 10, o over 1.5 bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, Benfica é um time muito over, ele será obrigado a se expor, mesmo jogando na Itália, para tentar pelo menos o 2-0 e levar esse jogo para os pênaltis. Então, o que eu quero buscar aqui é gols, porque o Benfica, abrindo espaços para a Inter de Milão, jogando em sua casa, também corre grande risco de sofrer gols. Vamos buscar aqui o mais de um gol e meio para este confronto. E ainda aqui pela Liga dos Campeões, confronto entre Bayern de Munique versus Manchester City, também às 16 horas. Agora o jogo será na Alemanha. O primeiro confronto na Inglaterra foi somente 3-0 para o City. O que nós temos de interessante? O Bayern de Munique marcou em 9 das últimas 10, marcou o primeiro em 8. O mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Manchester City marcou nas últimas 10, ganhou as últimas 10 partidas. O over 2,5 bateu nas últimas 6 partidas. Jogo aqui para gols. Bayern de Munique vai ser obrigado a se expor, vai para cima do Manchester City. Acredito muito que ele irá fazer gol em cima do Manchester City jogando na Alemanha. Só que ele é um time que abre muitos espaços e o City é fantástico. Então acredito muito aqui que os dois vão fazer gols. Então para este confronto que eu vou buscar é o ambas marcam. Agora vamos aqui para Colômbia, confronto entre Boyacá Chicó versus América de Cali às 22 horas. Classificação dos dois. Boyacá Chicó é o 3º colocado, em 12 jogos já fez 18 gols, sofreu 12. América de Cali é o 4º colocado, em 12 jogos já fez 17 gols, sofreu 11. O que nós temos de interessante aqui? Boyacá Chicó sofreu gol primeiro nas últimas 4 partidas. O menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 3. A América de Cali marcou em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. E o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10.
Para este confronto aqui eu quero buscar gols, dois times aqui brincando pela ponta da tabela, dois times que fazem bastante gols e não tem uma defesa muito segura. Então eu acredito muito aqui que nós teremos pelo menos 2 gols, vamos buscar o mais de 1,5 gols para este confronto. E vamos agora aqui de Copa do Nordeste, confronto entre Ceará versus Sport Recife às 21h30. O que nós temos de interessante? O Ceará marcou gol em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 6, o mais de 1,5 gols bateu nas últimas 10 partidas. O Sport Recife não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou o primeiro nas últimas 4. O over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. Também não tem pra onde fugir, jogo para gols, é final, os dois times aqui vão pra cima, então acredito muito que nós teremos pelo menos 2 gols. Vamos buscar o mais de 1,5 gols para este confronto. E agora vamos aqui de Comebol Sul-Americana, confronto entre Guarani do Paraguai versus Danúbio do Uruguai às 19 horas. O que nós temos de interessante? Os dois times aqui vêm num bom momento, o Guarani marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10. O Danúbio não perdeu em 8 das últimas 10, mas ele é um time que empata bastante. Então para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Guarani não irá perder para o Danúbio. Vamos entrar na dupla chance para o Guarani do Paraguai nessa partida. Ainda aqui pela Comebol Sul-Americana, confronto entre LDU de Quito versus Magallanes do Chile às 11 horas. O que nós temos de interessante? LDU não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, vem fazendo uma boa temporada aqui no Equador. Já Magallanes muito mal no campeonato lá no Chile, brigando lá contra a zona de rebaixamento. Sofreu gol em 9 das últimas 10, sofreu o primeiro em 8, mais de 1,5 gols bateu nas últimas 10 partidas. Jogando em casa, acredito muito na vitória do LDU e é o que nós vamos explorar, é a vitória seca da LDU para essa partida. E agora vamos de Comebol Libertadores, a 21h30 temos confronto entre Corinthians versus Argentinos Júnior. O que nós temos de interessante? Corinthians marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de 1,5 gols bateu nas últimas 8. O Argentinos Júnior não perdeu em 8 das últimas 10. Os dois times estrearam com vitória aqui na primeira rodada da fase de classificação. O que nós estamos de interessante aqui é que o Corinthians jogando em casa é um time muito difícil de ser batido. Mesmo ele não vivendo uma excelente temporada, eu acredito muito que ele não irá perder para o Argentinos Júnior em sua casa. E com essa odd de 1,91 eu quero explorar a dupla chance para o Corinthians nessa partida. Vamos agora aqui também para o Comebol Libertadores, às 22 horas, Colo-Colo versus Monáguas. O que nós temos de interessante? O Colo-Colo marcou em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, vem vivendo um bom momento no Campeonato do Chile. Já o Monáguas, não temos aqui algum status dele, mas ele vem muito mal no Campeonato da Venezuela, já não ganha 6 jogos. Então com essa odd de 1,30 acredito muito na vitória do Colo-Colo e nós vamos buscar a vitória seca para ele neste confronto. E para fecharmos, vamos aqui também de Comebol Libertadores, confronto entre Barcelona do Equador versus Bolívar da Bolívia, às 23 horas. O que nós temos de interessante? Barcelona menos de 3,5 gols bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já o Bolívar marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. O mais de 2,5 gols bateu em 8 das últimas 10 partidas. O Bolívar é um time muito over. Ganhou aqui o primeiro confronto por 3-1 em cima do Palmeiras. Então acredito aqui que seja jogo para gols. O que eu quero buscar aqui para este confronto será o mais de 1,5 gols para essa partida. Então foi isso, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Não esqueça de deixar aquele like, ajudar a gente a crescer cada vez mais compartilhando com os amigos e nos ajudando a chegarmos aos 300 inscritos. Então, vamos de green?